Eu estou aqui recebendo na sala de entrevista o doutor advogado, doutor Genaldo, e a sua esposa, a dona Antônia, que são pessoas que já frequentam aqui o Templo da Glória desde a fundação, que fazem 3 anos de fundação do Templo da Glória. E eles podem constatar o quão é poderoso a oração que se é feita nesse lugar. Doutor Genaldo, muito boa noite, a paz, é um prazer receber o senhor e a senhora, dona Antônia. Boa noite e a paz. Boa noite. Boa noite, seu bispo, paz do Senhor Jesus. Para nós realmente é uma satisfação estar aqui e poder falar das maravilhas que o Senhor Jesus tem feito na nossa vida. O senhor falou bem, das maravilhas. É igual eu estou anunciando, dona Antônia, sobre o grande dia dos grandes milagres do Senhor Jesus. O senhor e a senhora, mais do que ninguém, são pessoas que foram contempladas por grandes milagres do nosso Deus. Eu queria que o senhor ficasse à vontade e já começasse a contar aí o que o senhor tem para contar para o Brasil e o mundo. Conforme o senhor falou no prefácio, as bênçãos que nós temos são muitas. Então eu vou contar só as minhas com ela. O restante da minha família eu vou deixar para que eles mesmos contem aqui quando houver oportunidade. Não, o doutor aqui, eles recebem tanta bênção, essa família, que um programa só não dá. Não dá para a gente ouvir todas as bênçãos que eles têm recebido nesse lugar. Então, fique à vontade. Bom, seu bispo, primeiro eu queria falar sobre a cura dos meus olhos, né? Que no decorrer da pandemia eu comecei a perceber que eu estava perdendo muito a visão. Por mais que eu tivesse um óculos, né, de grau para perto, mas estava perdendo muito. Então existia uma certa restrição quanto a consultas. Mas mesmo assim eu procurei o oculista e fiz os exames. E me chamou a atenção naquele dia, porque não foi um exame simples que eles fizeram. Eles fizeram o primeiro exame e aí me mandaram para outras salas. E eu ia passando de sala em sala, em pelo menos 3, com aquelas luzes fortes na vista, que deixa a gente cego, né? E aí no final, já era na parte da tarde, as médicas, com a luz, só faltavam colocar o joelho aqui no meu peito para olhar os meus olhos mais de perto, né? E quando saiu o diagnóstico, ela já era até meio triste me falar que deu glaucoma nas 2 vistas, minha já estava no estágio bem avançado. Nas 2 vistas? Nas 2, em todos os 2. Estágio avançado. Estágio bem avançado. Meu Deus. Aí ela disse, olha, aqui só tem uma grande chance de perder a sua vista. E não é só perder as 2. Como pelo avanço da doença, é possível que em 3, 4 meses o senhor já esteja enxergando no máximo 10 a 20% da sua visão. Passaram um colírio, né, que trata o glaucoma, que a gente só pega pelo SUS, né? É uma série de documentos para poder pegar aquele colírio, que quando você coloca, você tem que ficar com pelo menos meia hora com os olhos fechados. Você não pode dirigir, não pode trabalhar, porque ele é um líquido amarelo que deixa você com a visão ainda mais reduzida, né? Então aquilo para mim foi um baque muito forte, porque é assim, eu já frequentava a igreja, já tinha algum tempo, e na minha cabeça era, poxa, se eu estou na igreja, se eu estou na presença de Deus, eu não deveria estar com esse problema tão sério, né? Então aquilo me derrubou muito por conta do diagnóstico, né? Então eu comecei a usar os colírios, usei uns 2, 3 mais ou menos, e aí foi quando começou a obra aqui. E logo no início da obra, uns 2 meses depois do início, o senhor fez uma campanha da água de terça-feira. Então, eles fizeram os exames, tudo, fizeram o diagnóstico, passaram o medicamento e marcaram que para 30 dias depois eu estivesse fazendo a confirmação do exame, né? Que eu me colocar numa situação especial de tratamento, né? E aí eu vim aqui com a minha família na terça-feira, foi a primeira terça-feira da água. Eu peguei a garrafa que o senhor ungiu no monte,
né? Ela foi abençoada, consagrada, se tornou uma água santa. E eu peguei aquela água, mas com muita fé. Eu sabia que quando eu lavasse meus olhos, aquela doença maldita ia cair por terra. E não deu outra. Quando eu peguei a água aqui, eu não esperei chegar em casa. Aqui mesmo eu lavei meus olhos, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. E aí quem foi dirigindo foi meu genro. Eu nem dirigi, não foi. O senhor estava com tanta fé de que iria receber esse milagre, porque quando falamos, olha, essa água aqui, ela está com o poder de Deus. Você vai usar e Deus vai operar. Aí o senhor nem esperou chegar em casa com a água, aqui mesmo na igreja começou a passar. Exatamente. Eu peguei e já comecei a lavar meus olhos, né? Comecei a colocar, abrir os olhos, molhava o dedo e colocar dentro dos olhos mesmo, né? Que era para a água tocar. Aí no outro dia, minha filha foi comigo fazer o exame, porque você precisa de uma pessoa por conta do... Acompanhá-lo. Porque se não tiver acompanhante, você não faz o exame. Aí nós fomos fazer esses exames já num outro hospital, que fica ali próximo da Paulista, mais ou menos próximo da Paulista. Novos exames. Novos exames. Depois de ter lavado as vistas com essa água, Isso. com o poder de Deus. Exatamente. Antes de eu sair, eu lavei de novo e aí fomos, né? Quando começaram os exames, você fica várias pessoas nas cadeiras e a oculista fica passando de um por um, aplica o soro e vai passando, aplica e vai passando e tal. Quando chegou comigo, ela aplicou e continuou. Olhou na minha ficha, né, que estava todas as indicações do qual era o problema. E aí, quando ela voltou, ela dispensou quase todas as pessoas, ficou só eu lá e mais uma outra senhora. E aí ela olhava, ela pegava o exame, olhava no equipamento que ela tinha de luz, e disse, doutor, eu vou colocar de novo o colírio, porque eu acho que não funcionou aqui nos seus olhos. Ela já sentiu que tinha alguma coisa estranha. Tinha alguma coisa que não combinava. O resultado do exame... Ou antes... exatamente, com o que ela via no equipamento lá. E aí depois de, eu acho que uns 40, 50 minutos, me examinou 3 vezes. 3 vezes? 3 vezes. Ela me examinou. O que não é comum. Não é comum, porque os outros ela examinou uma vez e liberou. Examinou e liberou. E comigo não, ela olhava a ficha e olhava para mim. Ou seja, sinal que ela tinha visto algo que não era compatível com o exame anterior. E ela achou estranho. Ela deve ter pensado, não, deve estar errado isso aqui. Vou fazer outro exame. E assim foram feitos 3 exames. 3 outros exames. E o interessante disso é que a minha filha que estava lá fora, quando viu que ficou só eu, ela imaginou assim, pois será que meu pai vai perder a vista? Porque se saíram as outras pessoas e eu fiquei... Por que meu pai ficou lá? Por que eu fiquei? E aí quando ela disse, olha, seu Genaldo, o senhor aqui não tem nada nos seus olhos. O senhor não tem mais nada aqui. Nada? Não tem nada aqui. Eu vou marcar para o senhor voltar daqui com 1 ano, só para controle. Mas que o senhor não tem. Ou se enganaram lá, ou aconteceu alguma coisa, mas o senhor não tem mais glaucoma nos seus olhos. Aí eu pergunto a quem está em casa, será que esses médicos, com tanta experiência que eles têm, se enganaram no primeiro diagnóstico, nos primeiros exames que fizeram do doutor Genaldo? Claro que não. Mas, quando se trata de milagres extraordinários como estes, logo a medicina quer procurar alguma coisa para não identificar o mover da mão de Deus sobre a vida da pessoa. O poder da oração, o poder na vida de quem está buscando a Deus. Então ela chegou a falar isso, a doutora. Ou erraram, ou não sei o que aconteceu. Alguma coisa com o senhor. As suas vistas estão limpas. O senhor está perfeito. Nem sinal de glaucoma. Nem sinal. Tanto é que marcou para me voltar com 1 ano depois para fazer o controle. E esse 1 ano depois eu já voltei com 1 ano, já estou no 2º ano que eu já voltei e graças a Deus não sinto mais nada. Só enxerga bem. Perfeitamente.
E, dona Antônia, a senhora acompanhou tudo isso aí, dona Antônia? Acompanhei. E ele lê até sem óculos. Até sem óculos Até está sem lendo. óculos ele está lendo. Rapaz, é forte o É negócio, hein? forte. E ele ficou, na época lá, ficou preocupado. A família ficou preocupada, né, dona Antônia? Ficamos todos preocupados, mas graças a Deus. Graças a Deus, o poder de Deus que estava naquela água é aquilo que eu falo, gente. Ó, eu falo o quê? Água não cura, óleo não cura, não é o que eu falo? Toalha não cura. Eu falo direto isso aí. Porém, quando se tem o poder de Deus na água, ou no óleo, ou numa toalha, ou seja lá em que for que a gente entregar para você, e o poder de Deus está ali, o milagre acontece. Os novos exames, que digo assim de passagem, foram 3 novos exames. Deu tudo negativo. Tudo negativo. E depois de um ano, Eu negativo. fiz de novo negativo e depois do segundo ano eu fiz de novo e graças a Deus está dando sempre negativo. Que bênção. Esse Deus é maravilhoso. Maravilhoso demais. E o senhor está aí enxergando perfeitamente bem. Perfeitamente bem, muito bem. O graças a senhor Deus. crê que foi a mão de Deus? Aí eu não tenho dúvida. Eu não tenho, nunca duvidei. Então quer dizer que valeu a pena participar aqui das campanhas de oração aqui no Templo da Glória. Sempre vale, seu bispo, sempre vale. Eu faço questão de, se tiver em São Paulo, não perco nenhuma. E se eu estiver fora, eu assisto pelo YouTube, da forma que consigo. Que bênção. Mas todas as campanhas eu faço questão de participar, e não só eu, minha família. Minha família também crê muito na misericórdia do Senhor e na unção que tem neste altar especificamente. Glória a Deus. O que o senhor tem mais para contar aí, que ainda dá tempo a gente ouvir? Tá. Eu tenho um outro testemunho que me chamou muito a atenção, porque foi logo após o meu. E aí, ainda estava em pandemia. O senhor sabe que eu tenho uma empresa também, que eu tenho uns contatos no Rio de Janeiro, onde é a matriz. Sim. Então, sempre eu estou indo lá no Rio. E eu fui em determinada vez, a recepcionista, que já era antiga, me conhecia bastante, sempre quando eu ia lá, ela ia buscar café, essas coisas todas, né? E quando eu cheguei de viagem, de retorno, com uma semana depois, ela me ligou chorando. Poxa, seu Genaldo, você nem sabe, eu fui demitida. E aí isso aí me chamou a atenção, porque ela já tem uma idade, tem mais de 50 anos, né? E a gente ainda estava em pandemia. E ela disse, poxa, me indique, mande meu currículo para qualquer empresa que o senhor conheça. Para ver Pandemia e mais de 50 anos. Mais de 50 anos. São situações que, humanamente falando, é impossível alguém receber emprego, conquistar emprego. Não é verdade? Exatamente. Disse, olha, as empresas aqui em São Paulo também quase todas estão fechadas. A gente não tem contato com esse pessoal. Mas me manda a tua foto, que eu vou pedir oração lá na igreja. Tu crê que a igreja, o poder que tem na igreja, a unção do bispo e da pastora, tu vai receber? A pessoa, quando está assim por baixo, que está com um problema sério, diz que crê em qualquer coisa. Acredito em tudo. E ela mandou a foto, e eu pedi para a pastora Simone, lá na outra igreja do Brás, fazer uma oração por ela. Eu expliquei qual era a questão. Lá na outra igreja do Brás, que ele fala, é um templo da glória e renovo de Deus, que nós temos no Brás, e temos aqui em Santo Amaro. Então o senhor estava lá no Brás e pediu para a pastora orar. Pedi a pastora para que fizesse a oração, né? Ela fez a oração no domingo, quando foi na quinta-feira ela me ligou. Essa moça, a Fernanda, me ligou chorando, inclusive. Olha, doutor, eu fui chamada para uma entrevista. Só que tem mais de 50 pessoas, a maioria mais preparada do que eu e mais nova. Em outra empresa já. Outra empresa. Que ela tinha enviado um currículo. Enviado o currículo. Aí o senhor já tinha pedido oração à pastora Simone. Isso, eu pedi oração no domingo. Olha o poder da oração, gente. Presta atenção. Isso no domingo. Na quinta... Ela me ligou e disse que tinha sido chamada para uma entrevista. E uma questão, era na função dela, que é na área financeira. Não seria para recepcionista. Seria... Porém... tinha 50... mais de 50 pessoas, uma grande parte mais preparada do que ela, com faculdade, com pós-graduação. Mais tudo, novo. E mais novas do que ela, né, que era uma vaga só para mulher, né? E aí ela disse, olha, eu não tinha esperança nenhuma, mas apareceu esse chamado. Eu não imaginava que eu seria chamada, mas eu vou.
E começou a fazer o procedimento. Aí eu encontrei a pastora de novo e contei para ela. Olha, pastora, essa moça que a senhora orou nesta foto aqui, ela está num processo seletivo. Ela disse, não, diz para ela ficar tranquila que ela já foi aprovada. Aí eu disse, mas assim no duro, só isso? Assim na lata. Foi, ela disse, não, ela já está aprovada. Fala para ela ter fé que ela Quando tá ela aprovada. falou isso para o senhor, a pastora, dava até entender que era a pastora que tinha aplicado a prova para ela e ia deixar ela passar, né? Mas assim, na lata. Na lata, eu disse, assim no duro, já... Não, diz para ela ficar tranquila, confiar em Deus, que ela já está classificada. E assim foi. Na semana subsequente, ela me ligou e disse, olha, só tem já 10 pessoas, eu estou resistindo. Aham. E assim foi que, de todas as candidatas, ela foi a única classificada. O Brasil ouviu isso aí? Mais de 50 candidatas. E uma que, aos olhos humanos, seria desclassificada no processo de seleção por conta da idade, por conta de ter outras pessoas até mesmo com mais experiência, como aqui o doutor Genaldo relatou. Mas quando Deus ele é solicitado por uma causa, através da oração que foi feita pela pastora Simone, aí, meu irmão, aquilo que é pedido a Deus, Deus, Ele responde, Ele abençoa. E de 50, essa amiga do doutor Genaldo conseguiu passar e está trabalhando. E já está trabalhando. Quando ela me ligou depois, a terceira vez, eu disse, olha, já levei meus documentos, já fiz o exame, começo segunda-feira. Então aquilo me tocou muito também, porque não foi uma bênção assim que eu recebi diretamente, mas foi através do nosso pedido, a oração da pastora, Deus intercedeu e deu a vitória para esta moça. Muito forte isso aí, né? Você está vendo? De repente você tem um parente que está aí cheio de problemas e você diz, mas eu vou na igreja para buscar por eles. E vai dar solução, vai dar resultado? Será que vai acontecer o milagre? Claro, é o poder da intercessão, é o poder da oração. Você, é como nós falamos aqui no domingo, traga a sua família. Mas se você não conseguir trazer a sua família, traga uma peça de roupa ou uma foto, nós vamos ungir com o perfume sagrado. E hoje ungimos com o perfume sagrado a peça de roupa ou a foto, mas amanhã, com certeza, vamos ungir a pessoa pessoalmente. Isso é fé, isso é acreditar no Deus que servimos. E aí os milagres vão acontecendo. Doutor, eu quero ouvir mais um testemunho do Senhor, dos tantos que o Senhor tem para contar. Não vai dar para a gente ouvir tudo hoje, né, dona? Muito, hein? É um monte. Vai ter que ter aí, ó, uma série no programa de pelo menos 3, 4 programas para o doutor e a família. Para você ver que esse Deus é maravilhoso. Por favor, doutor. Esse último, ele é interessante porque é uma bênção financeira. Nós tínhamos 2 carros, né? Aí eu passei para o meu filho porque a esposa dele estava grávida e ficamos só com o carro da Giane. Uhum. Mas como ela tinha que levar a Maria para a creche e voltar, findou a pandemia e eu queria viajar com ela para o Nordeste. Mas eu gostaria de ir de carro e não de avião, por conta de que a gente tinha vários amigos para passar, para ir visitando, né? Então eu digo, olha, nós somos vencedores, a gente passou por essa Covid, graças a Deus, sem sequela nenhuma, né? Então nós vamos viajar. Principalmente com ela, porque ficou muito tempo em casa. Eu até que ainda saía para algum lugar, mas ela ficou muito em casa. Uhum. Só que aí eu disse, não vamos de carro. Aí ela me disse, mas como é que nós vamos de carro se o Fábio tem o Corolla, a Giane está com o Cobalt, e nós vamos como? Eu disse, olha, para Deus não existe impossível. E eu vim aqui no domingo e pedi, ajoelhado aqui no altar, ô meu Senhor, me concede uma maneira da que a gente consiga fazer essa viagem e eu consiga levá-la, porque eu só poderia levá-la se fosse de carro, né? Uhum.
Ah, então, quando foi segunda-feira, eu preenchi uma ficha no comprar um carro. Na terça-feira, à noite, o banco me ligou. Olha, seu Genaldo, tem um carro aqui liberado para o senhor. Não precisa da entrada. É o carro do jeito que o senhor pediu. E aí o banco ainda liberou um valor de R$ 10.000 para o senhor viajar. Não, peraí. Como assim? Fala O pra ele. banco lhe passou um carro, liberou o crédito de um carro, e além do carro, liberou o quê? 10 mil. Não, dinheiro assim. Dinheiro. Deu um dinheiro assim Dinheiro na sua mão. conta, dinheiro Na conta, deixou na conta. Ah, não, dessa eu vou até me levantar agora. Vocês estão ouvindo isso aí? Conseguiu comprar um carro sem precisar dar entrada e ainda ganhou do banco, é isso? Do banco. R$ 10.000 em dinheiro. Com certeza deu para fazer a viagem e ainda, ó, os 10 mil deu para manter tudo na viagem. Foi. Aconteceu isso, doutor? Exatamente, é porque ela dizia assim, eu não sei que fé é essa que você tem, porque nós não temos como Comprar esse carro agora, porque a gente está... A questão da pandemia fez todo mundo ficar com cuidado. Eu vou gastar, não vou gastar, não sei como vai ser, entendeu? E aí, assim, escritório fechado, as empresas fechadas, começando a abrir, todo mundo com receio de fechar de novo. Né? Aos olhos humanos, Sem era chance. impossível acontecer isso aí. Mas é aquilo que nós falamos. No começo aqui do testemunho do doutor Genaldo, ele disse, eu não sei por quê, eu tive esse problema nas vistas, eu estou na igreja, eu busco a Deus. O que eu chamo isso? Eu chamo de provas. Que todos nós, não é porque estamos na igreja, não é porque estamos na presença de Deus, que não vamos enfrentar adversidade. Porém, para nós que servimos a Deus, estas adversidades chamamos de prova. E quanto mais confiamos em Deus, mais seremos aprovados. E após cada aprovação de uma prova, vem o quê? A recompensa. Veio a cura, né? Veio a vitória da moça lá que conseguiu emprego, e aqui eles que estavam numa situação que não tinha como comprar um carro, e ele queria um carro para viajar com a esposa, e ninguém vai viajar liso. Ninguém vai viajar sem dinheiro. E Deus preparou o carro e ainda preparou um negocinho de R$ 10.000 para eles gastarem na viagem. Que bênção, hein? Ela dizia assim, eu nunca imaginei que a gente já estaria com este carro fazendo a viagem que nós queríamos. Para ela custou cair E a com ficha. dinheiro no bolso. E com dinheiro no bolso, ficamos nos melhores hotéis, tal, melhores restaurantes. Ei, Demos uma foi viagem só muito- os dois, foi? Fomos só nós dois. Então foi lua de mel, né? De novo, né? Olha só, dona Tonha, tá vendo? Que bênção. É isso aí, ó. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor e para a senhora. Que nós vamos iniciar agora também o culto, né? Clamor pela prosperidade, que acontece toda segunda às 8 da noite. Vocês acreditam que esse Deus está aqui no templo da glória? Sim, com toda certeza eu creio e eu já comprovei na minha vida, na minha família, outras pessoas também, que Deus verdadeiramente está aqui. O que o senhor pode dar de conselho para quem está ali assistindo ali, ó, naquela câmera ali? Ó? O senhor pode convidá-los, pode, sei lá, o que o senhor pode falar para eles? Eu gostaria de convidar as pessoas que ainda não estão aqui, que não percam essa oportunidade que Deus está dando, que façam um esforço, que consigam vir até aqui e que possam receber as mesmas maravilhas que Deus fez na minha vida, da minha família. Eu tenho certeza que vai fazer na vida de cada um que pisar aqui nesta igreja. Então, não perca as reuniões, não perca os programas, porque eu, quando estou viajando, faço o impossível para não perder. Mesmo pelo celular, pela televisão, mas eu assisto.
Então eu queria convidar mais uma vez a todas as pessoas que ainda não vieram aqui, que não percam esta oportunidade. Deus está esperando aqui para entregar a bênção. Está vendo aí? Então, meu irmão, está aí o convite feito. Se você acredita que foi Deus quem operou essas maravilhas aí, que é só o começo, tá? Você vai ver ainda alguns dias aí pela frente, eles aqui testemunhando, porque eles têm muito mais para testemunhar. Muito mais. E vocês vão acompanhar mais pela frente em nome do Senhor Jesus. Então, meu irmão, toma uma atitude e venham também. E Deus vai abençoar a sua vida maravilhosamente.